Após 4 anos do Solar Power, que dividiu a opinião dos fãs, a cantora neozelandesa Lorde, agora com 28 anos de idade, tá para lançar um novo álbum, o Virgin, e com uma capa bem diferente dos seus outros trabalhos. A gente já teve um gostinho do que ele vai ser agora com o single What Was That, e ela conseguiu inclusive se abrir um pouco mais sobre essa nova fase da sua vida numa longa entrevista para Rolling Stones, e que inclusive nos entregou várias fotos incríveis da artista. Na entrevista, ela diz que com essa nova era vai ter gente que não vai achar que ela ainda é uma boa garota. Ela prometeu que muitos vão desistir dela e algumas pessoas novas vão chegar. Realmente pareceu uma premonição da reação do público a essa entrevista, que está sendo bem polêmica por conta de várias declarações inéditas dadas pela Lorde. Uma em particular eu vou comentar aqui no canal, mas afinal de contas, o que foi que a gente descobriu dela? Oi, meu nome é Dan, e aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui a gente fala sobre cultura pop em vários assuntos, então assim, já vão deixando o like que me ajuda muito. Se acabou de chegar aqui, se inscreve que você não vai se arrepender. E na hora que eu vi essa entrevista da Lorde, eu já sabia que eu precisava gravar um vídeo pra vocês, porque tem muita coisa aqui interessante que ela falou sobre essa nova etapa da sua vida. Tem algumas declarações extremamente polêmicas e eu já queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas não vamos enrolar e vamos entender agora tudo o que ela contou para Rolling Stones. Bom, a Lorde começa a entrevista falando que agora ela é uma mulher de 28 anos de idade e comenta um pouco sobre a diferença que isso dá na sua forma de agir e pensar se a gente for comparar na época que ela estreou com 15 anos de idade. Ela comenta, por exemplo, que começou a fumar, que uma certa vez terminou se deparando com um cigarro, já fazia mais de 10 anos que ela não colocava um na boca, e então pensou, ué, por que é que eu não posso tentar de novo? E foi assim que ela desenvolveu esse novo hábito. Ela conta que tá querendo fazer coisas da sua idade, mas também algumas atitudes que a fariam se sentir mais jovem, se sentir como uma adolescente novamente. A entrevista continua falando sobre artistas que têm como inspiração a Lorde, como por exemplo a Olivia Rodrigo, que disse que ela é a voz de uma geração, e também a Gracie Abrams, que com 14 anos teve a sua vida mudada ao assistir um show da Lorde e hoje em dia as duas são amigas. A gente vê muito mais como a Lorde do Solar Power é diferente da atual. Se no álbum anterior ela foi para as terras remotas da Nova Zelândia, nesse daqui ela tá morando em Nova York, que assim, digamos que não é o melhor lugar para quem busca silêncio. Se na era antiga ela tava super desligada, aqui ela tá mais conectada do que nunca, vivendo no seu celular, e a respeito disso a cantora comentou o seguinte: eu acho que para ser um bom artista você precisa ter noção do que está no ar, e eu estou no celular muito mais agora, mas também nunca li tanto, nunca vi tanta arte. Talvez isso se equilibre de alguma forma. Tivemos também um segmento bem pesado, mas bastante importante, no qual a Lorde fala sobre uma árdua batalha que ela teve desde a época do Solar Power por conta de transtornos alimentares. Ela conta que estava magra, mas que nunca se sentia magra o suficiente, que chegou um dia durante as promoções do Solar Power que ela tinha passado um dia inteiro sem comer porque ela não queria que a sua barriga aparecesse no novo vestido que ela comprou para as promoções. Esse hábito começou na pandemia e ela conta que começava com várias coisas obsessivas, como por exemplo ficar contando calorias e monitorando a quantidade de proteínas que ela ingeria ao longo do dia, e a cada vez ela foi vendo seu corpo gradativamente ficando mais fraco. Mas segundo a cantora, o que a fez superar esse e vários outros problemas, como por exemplo medo de palco, foi uma terapia não muito convencional. A Lorde fez a psicoterapia assistida por psicodélicos, especificamente o êxtase e a psilocibina. No Brasil, esse tipo de terapia ainda é considerado ilegal por conta das substâncias que utiliza, mas nos Estados Unidos, o FDA, que é o órgão responsável por liberar ou não esses tipos de coisas, já está numa fase final para aprovar 100% no território estadunidense. E normalmente esse tipo de terapia é utilizada
voltada para pessoas que passaram por algum tipo de estresse pós-traumático. E lá estava a Lorde utilizando isso para se conhecer um pouco melhor. E ela diz que quando começou a utilizar essas substâncias, ela se sentiu mais livre do que nunca no palco. Quando ela performava algumas músicas que os fãs gostavam muito, ela conseguia sentir uma energia como nunca antes. Eu estava fazendo uma turnê sem sentir pânico no palco pela primeira vez. Na estrada, ela finalmente conseguia andar por cidades como Milão e Paris antes de ter um show, em vez de ficar apodrecendo no quarto do hotel, apavorada com a ideia de ter um ataque de pânico ou então desmaiar no palco. As músicas também pareciam diferentes. Eu tocava Supercut e de repente havia um gancho nas minhas entranhas e de todo mundo na sala que estava sentindo a mesma coisa, como se estivesse havendo uma mudança enorme na pressão do ar. Isso me fez perceber o quanto eu amo e meio que preciso dessa resposta muito profunda e visceral para realmente sentir a minha música. Para completar a confusão que existia dentro da sua cabeça, ela passou por outro desafio em 2023 quando acabou seu relacionamento de 8 anos com Justin Warren, um executivo da Universal Music da Nova Zelândia e que foi uma figura extremamente importante na sua vida, mesmo com uma diferença de idade considerável, sim, 17 anos de diferença. Depois do rompimento, ela se mudou para Londres, passou uns 5 meses reclusa e ela considera esse período muito importante para se entender melhor. A Lorde conta que mesmo que fosse um relacionamento amoroso, mesmo que não fosse, sei lá, alguma coisa como uma amizade, por exemplo, ela sempre foi muito dependente das pessoas, mais especificamente de gente mais velha, e era como se ela sempre estivesse procurando um Deus para colocar na sua vida. Então, quando ela finalmente aprendeu a apreciar a própria companhia, foi aí que ela se sentiu mais livre como nunca. Ela saía também vez ou outra com os amigos, mas tinham dias que ela queria, sei lá, ficar socada no apartamento lendo algum livro, e isso foi muito importante para que 2024 fosse considerado como o melhor ano da sua vida, e também o período que ela finalmente passou a ter uma imagem positiva sobre o seu próprio corpo. Eu estive no mesmo corpo a minha vida inteira, diz ela, relembrando de uma percepção que teve durante aquelas sessões de terapia. Eu compreendi. Pensei, esses braços escalaram em brinquedos no parquinho, mas eles também seguraram um prêmio no programa de TV. Eu compreendi todo esse espectro e comecei a apreciar a complexidade e a força imperfeita dele. Agora, nesse álbum, diferente de outros que ela passava várias horas pensando nos pormenores da letra, como ela poderia falar alguma coisa de uma forma poética, ela sentiu que precisava dar um passo atrás, focar um pouco mais no básico, no sentido que ela quer ser mais direta com as suas palavras e ver como o público vai reagir a isso. E para ter uma nova abordagem, ela precisa de uma nova equipe. É por conta disso que a gente não vai ter nesse novo álbum a presença do produtor Jack Antonoff, que trabalhou nos seus últimos 2 projetos. Pro Virgin, a gente vai ter a colaboração do produtor e compositor Jim Stack, que já trabalhou com o Bon Iver, por exemplo. É aí que a gente chega numa parte, digamos assim, peculiar da entrevista, porque a Lorde simplesmente começa a falar sobre menstruação. É sério, ela diz que desde os 15 anos utilizava métodos contraceptivos, pelo que eu entendi ela tomava anticoncepcional e finalmente ela resolveu parar com isso e menstruou depois de um bom tempo. Ela diz então na entrevista que quando ela ovulou pela primeira vez depois de vários anos, era como se ela tivesse sentindo algo mágico, era como se fosse a melhor droga que ela já experimentou. Inclusive ela terminou sendo diagnosticada com um transtorno disfórico pré-menstrual, que nada mais é do que uma forma grave de TPM, causando mudanças de humor debilitantes, entre outros sintomas físicos e emocionais. Ela então colocou um DIU, um dispositivo intrauterino, que inclusive aparece na capa do seu álbum como símbolo visual desse momento de transformação. Ela diz que ao parar de tomar os anticoncepcionais, ela sentiu como se tivesse cortado um cordão que a ligava à feminilidade regulada artificial, uma
versão do que é ser mulher que é controlada quimicamente, muitas vezes para se ajustar a um padrão. Outra parte da entrevista que deu muito o que falar foi porque a Lorde sentiu que estava expandindo a sua visão acerca do seu próprio gênero. Na música que vai abrir esse novo álbum, ela diz nas letras: tem dias que eu me sinto como uma mulher, tem dias que eu me sinto como um homem. E ela até relembra que conversou sobre isso com a cantora Chappell Roan, que até se indagou pra Lorde: tá, você seria então uma pessoa não binário? E a Lorde diz que não, mas tem dias que, sei lá, ela tá se sentindo como se fosse um homem mesmo, tem dias que ela sente mais uma feminilidade e ela não se sente ainda tão confortável pra explorar isso a fundo, mas ela já percebe que tem uma percepção diferente de si. E uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, que ela fala na entrevista e que muitas pessoas deixaram de fora quando noticiaram isso, é que ela ainda se considera uma mulher cis, ou seja, ela se identifica, ela tem o seu gênero mesmo do sexo biológico que ela teve no nascimento e ela ainda utiliza os mesmos pronomes, que ela entende que por mais que esteja numa jornada de autodescoberta, não tem como se comparar, por exemplo, a pessoas da comunidade trans que estão passando por momentos muito difíceis, por exemplo, hoje em dia nos Estados Unidos, e que ela tem um certo grau de privilégio. Então eu achei importante ela ter mencionado isso, mas a Lorde continua na entrevista falando sobre outras percepções que ela teve de si mesma, como por exemplo, em relação à sua sensualidade. Ela relembra de uma fala que ela deu quando tinha 15 anos, na qual dizia que não queria muito estar mostrando o seu corpo, que sentia que isso não era importante para sua música naquele momento. E por conta disso, muitas pessoas a colocaram num pedestal de moralidade e utilizavam isso para atacar muitas colegas da indústria que tinham uma imagem diferente da cantora. Mas ela sabia que inevitavelmente, quando chegasse uma hora, ela iria se sentir mais confortável, queria mostrar essa sensualidade, e é por isso que a gente tá vendo agora nesse photoshoot dado para Rolling Stones uma Lorde muito mais sexy, utilizando até mesmo roupas íntimas. Mas a parte mais polêmica da entrevista, que eu sei que tem muita gente que tá aqui por isso, é porque conta a Lorde que depois de uma dessas suas sessões utilizando medicamentos que alguns consideram duvidosos, ela terminou, diz ela que até hoje não entende o porquê disso, com uma vontade muito grande de assistir a sex tape da Pamela Anderson. E a respeito disso, ela comentou o seguinte: eu achei tão bonito, e talvez seja errado eu ter assistido, mas eu vi duas pessoas muito apaixonadas uma pela outra, e havia ali uma pureza. Eles estavam pulando de um barco enorme e pareciam crianças. Eram tão livres e eu só conseguia pensar: uau, ser livre assim vem com perigos. Pra quem não entende bem essa história, vamos lá. Em 1995, durante a lua de mel, a Pamela Anderson, que era uma modelo muito importante dos anos 90, juntamente com Tommy Lee, que era um baterista famoso, gravaram um vídeo íntimo para uso pessoal. Esse vídeo foi armazenado em um cofre da residência do casal, mas certo dia um eletricista que trabalhou na casa deles e foi demitido sem receber um pagamento, invadiu a propriedade, roubou o cofre e pegou esse vídeo. Posteriormente, com a ajuda de um produtor de filmes adultos, ele distribuiu o material sem o consentimento do casal. O vídeo se tornou um dos primeiros escândalos virais da internet, gerando milhões de dólares em vendas ilegais. A Pamela Anderson sempre expressou uma profunda dor e indignação em relação ao vazamento do vídeo. Ela afirmou que nunca assistiu à gravação e que a considera como uma grave violação da sua privacidade. Na sua biografia Love Pamela e também no documentário da Netflix Pamela Love Story, ela compartilha o impacto devastador que o incidente teve na sua vida pessoal e profissional. Ela enfatiza que o vídeo foi uma propriedade roubada e que a exposição pública foi extremamente prejudicial. Nas suas próprias palavras, ela comentou o seguinte: se alguém assiste, se alguém compra, se alguém vende, é somente patético. Você não pode colocar um valor monetário
na quantidade de dor e sofrimento que isso causou. Então a Lorde basicamente falou que assistiu um vídeo que é ilegal, um vídeo que foi exposto ao mundo sem o consentimento das duas pessoas que estavam nele. Eu acho até que seria interessante gravar um conteúdo para vocês falando sobre como isso afetou a Pamela Anderson, justamente para as pessoas terem ideia da gravidade do que a gente está falando. Então, por conta dessa declaração, principalmente porque ela até falou aqui que até sentia que não devia estar vendo isso, que podia ser algo errado, dela ter tido esse interesse depois de ter utilizado algumas substâncias, as pessoas estão começando a questionar a índole da Lorde. Teve gente que não gostou nem um pouco dessa declaração, justamente porque, como ela fala que até teve mais interesse no corpo feminino, ela deveria estar pensando, por exemplo, das muitas vezes que ele é violado, como a gente teve no caso dessa sextape. Então foi uma declaração que definitivamente não pegou bem e muitos estão esperando um pedido de desculpas da cantora. Eu queria saber a opinião de vocês, porque como vocês podem ver aqui, essa entrevista teve muita coisa, muito assunto polêmico, todo mundo deve ter uma opinião a respeito dela, então eu queria saber a de vocês aqui nos comentários. É isso, e eu os vejo com o próximo conteúdo. Tchau, tchau!